Não, esse é o segundo vídeo. No terceiro você vai bater quantas palmas? Muito bem. Aí, meu menino. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um Cana para Não Agrônomos, um quadro do Chupa Cana Show, onde você tem informação com descontração. E no vídeo de hoje nós vamos discutir quando começa, quando termina a safra de cana-de-açúcar em diferentes regiões e os porquês disso. Na verdade é um porquê só, mas tá tudo bem. Beleza? Então se você quer aprender um pouquinho mais sobre cana-de-açúcar para não agrônomos, certo? Um negócio relativamente básico, uma linguagem informal, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ó, até rimou nessa. Puta merda, vamos pra vinheta. Estralou, você ouviu, Juninho? Por que nós vamos fazer esse vídeo, Carol? Por que você pediu para ser este vídeo? Só para eu tentar bolar um raciocínio na minha bela cabeça. Começo do ano. Começo do ano. E por que a safra começa no começo do ano? Você tá vendo a importância? Esquece a explicação da Carol que a safra começa no começo do ano. Nós vamos entender o porquê que a safra começa. Ela pode ser no começo do ano, pode ser no meio do ano, pode ser no primeiro terço do ano. Isso tudo depende. Aliás, se você quiser caracterizar um agrônomo, ele responde 99% duas respostas, meu querido Juninho. A primeira é depende, né? A segunda é se chover, certo? Com base, se você sabe responder essas duas perguntas, você pode ser um agrônomo como eu. Certo? O que nós temos aqui, pessoal? Uma normal climatológica. Então, o que é uma normal climatológica? É uma, já fala, normal climatológica. É como que o clima, normalmente, ele se comporta. Isso daí tem uma série de acompanhamentos regionais, evidentemente. E aqui na tela, nós temos de uma região de São Paulo. Eu não sei exatamente qual cidade é essa, deve ser ali a região perto de Marília, Botucatu, alguma coisa ali. Tá escrito, né? Seu animal, leia, é Avaré, mas não deixa de ser perto ali de Botucatu, certo? Lençóis Paulista, a grande Macatuba, aliás, um beijo pro pessoal do Grupo Zilor. E o que nós temos aqui? Uma distribuição de chuvas histórica, desde 1930 até 2010, sendo que estão divididos ali em período de 30 anos. Então, como vocês observam, né? Cada período, cada série ilustrada aí no gráfico tem um certo nível, um certo comportamento. Na verdade, tem um certo nível, mas o comportamento, ele segue sendo o mesmo. Então, o que nós temos, né? Janeiro, fevereiro e março, onde você tem um determinado regime de chuvas, ele vai abaixando esse regime de chuvas e quando começa ali mais ou menos em agosto, setembro e outubro, né? Vejam que as chuvas começam a voltar. Você concorda comigo, Carolzinha, que isso daí é meio clássico de um clima tropical? Nós aprendemos nas aulas de geografia isso. O que é um clima tropical? Você tem o quê? Um verão quente e chuvoso e um inverno? Quando o nego não sabe, ele geralmente reza. Seco e frio, certo? Isso caracteriza um clima tropical. Se nós olharmos aqui, isso aqui está para a região de Avaré, mas ele é uma característica, vamos colocar assim, do Centro-Sul. Quando que você vai tomar um sol e tomar uma chuva? Em julho, filho de Deus? É claro que não. Se bem que tá fazendo calor pra cacete o ano inteiro, mas tudo bem. Mas você deixa o quê? Janeiro, fevereiro, verão, biquininho novo, aquela sunga asa delta, coisa linda, que é onde você tem aí quente e chuvoso. E é isso, justamente, que norteia a safra de cana-de-açúcar, o plantio, etc. Na verdade, eu espero que com esse vídeo você pare de ficar decorando as coisas, ou queira decorar, e comece a entender. Porque o que eu vou falar aqui para cana-de-açúcar, você pode utilizar como referência para soja, para milho, para algodão, para abóbora, para batata, para o que você quiser. Por quê? Porque toda e qualquer cultura agrícola precisa do que para se desenvolver principalmente? Água. Então, olhando aqui o nosso gráfico, né? Na verdade, esse é o vídeo da semana que vem que a gente vai falar de plantio. Mas quando tem o desenvolvimento, se você assistiu os outros vídeos aqui do Cana para Não Agrônomos, o que eu falei? Que a cultura, ela para, né, de... Esse vídeo tá ficando bom, mas eu acho que eu vou inverter. Porque faz sentido eu falar do plantio junto aqui. Não vou inverter nada. Eu vou fazer esse, depois eu faço outro e vamos para cima. Então,
olhando este vídeo aqui, nós temos ali janeiro, fevereiro, março, que é onde eu tenho o maior acúmulo de água, e depois setembro, outubro, novembro. Isso daí, quando eu planto, os tipos de plantio, eu vou discutir no próximo vídeo do Cana para Não Agrônomos. Então, segure a sua periquita aí que a gente volta com isso na sequência. Aqui nós estamos a entender por que a safra ela ocorre em determinado período e acaba em outro. Mas eu já dei um spoiler aqui que eu já coloquei as épocas de plantio. Então, quando que começa efetivamente a safra? Quando para de chover. Por duas razões. A primeira é porque eu consigo operacionalizar a colheita e demais operações agrícolas. Se o negócio está chovendo, eu não consigo entrar no campo para fazer a operação agrícola. E tem um outro aspecto do ponto de vista da cana-de-açúcar que é super importante. Para que a cana, e aí para você que assistiu os vídeos anteriores, para que a cana ela armazene açúcar, ela fique madura, o que ela precisa ter, Juninho? O Juninho não estava esse dia, a Carolzinha estava. Ela precisa ter um estresse. Lembra disso? Ela precisa ter um estresse. Então ela está lá toda bela no campo fazendo fotossíntese. Se ela tem chuva, ela fala assim, eu estou tranquilo, eu vou continuar crescendo. Vou fazer a minha fotossíntese e vou continuar crescendo. Então ela vai aumentando em massa vegetal. A partir do momento que você corta a água, que é a chuva, que é o que começa a acontecer ali em março, abril, o que acontece, Carolzinho? A planta ela estressa. A hora que ela estressa, ela continua fazendo fotossíntese, só que ela para de utilizar esse açúcar para crescer e ela começa a guardar, ela começa a engordar em termos de ATR. Então, se eu colocar o próximo slide, o que nós temos aqui? Justamente a sobreposição, nesse slide meio porco que está aqui, mas tá bom? A sobreposição das curvas, ou seja, onde eu tenho o pico máximo de ATR, quando eu tenho o máximo estresse da cana-de-açúcar, que é ali em agosto, setembro, outubro. Mas veja que ela começa a ficar viável no início da safra. Então, meu querido, é isso. Quando começa a safra, e aí vai pela lógica, não decora. Uma safra de cana, ela começa quando a chuva ela começa a cessar. E quando eu planto cana? Quando eu tenho concentração de chuvas, que é o que eu vou discutir no próximo vídeo. Então, voltando aqui, dona Carolzinha, o que eu tenho nesse slide, né? Eu tenho uma normal climatológica, só que uma emendada na outra. Então, eu estou indo como se fosse de 2 anos, né? Janeiro até dezembro, aí começa de novo para a gente explicar o conceito de safra e entre safra. Como eu disse, quando começa a safra? Quando para de chover. Então, se você olhar aqui no nosso gráfico, quando que oficialmente começa a safra? Essa safra começa em abril, porque é ali que você tem o menor volume de chuvas. Mas quem que estabelece o que é oficial? Eu posso, por exemplo, Carolzinha, começar a safra em março, se as condições climatológicas assim permitirem. Podem. Mas por que você está falando, Botão, que a safra começa então em abril e não em março? Aí são duas coisas que nós temos que olhar de maneira separada. Oficialmente, quando eu falo oficialmente, é para fins de pagamento de cana, vinculado ao Consecana São Paulo. A safra canavieira, ela vai de abril até novembro. Então começa no dia da mentira, dia 1º de abril, e vai até o dia 30 de novembro. Eu posso eventualmente começar em março? Operacionalmente pode. Tem as vantagens e as desvantagens. A gente pode fazer um vídeo explicando isso, né? Qual que é a vantagem de se antecipar e a desvantagem de se antecipar, não tem problema. Só que isso é de maneira operacional, porque para fins de contabilização, os valores que vão valer vai ser de abril a novembro. Então, esse negócio que eu estou mostrando para você é simplesmente uma referência de safra, de abril até novembro. Que, como eu disse, ali é o período em que eu tenho o menor volume de chuvas, teoricamente eu vou ter os maiores valores de ATR, como a gente já falou no vídeo passado, e eu consigo operacionalizar as operações de colheita, de tratos culturais e assim por diante. Aí, a partir de novembro, dia 30 de novembro, eu entro na entre safra. Mas, Botão, eu posso estender a minha moagem até dezembro, eventualmente até janeiro? Operacionalmente, sim. Mas para fins conceituais, para fins de referências de pagamento, a safra, ela encerra-se, se você abrir o manual do Consecana, ela encerra-se em novembro. Mas isso aí tem um monte de coisa que dá para discutir. Se eu começar a falar, nós vamos criar mais confusão do que elucidar aí o raciocínio de vocês. E veja bem ali, ó. Uma safra, uma entre safra aí, ela vai de novembro até o finalzinho de março. Porque você concorda que a hora que entra em abril, eu tenho uma nova safra se iniciando. Então,
Isso daí segue como se fosse uma regra de corte. É por isso que se você da contabilidade for analisar, você tem o ano safra e você tem o ano civil. O que é o ano civil? É esse ano que nós normalmente seguimos, né? Do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. É uma referência de corte. Concorda comigo, Juninho? E o que é um ano safra? Um ano safra é isso aí que está colocando. A safra vai de abril até novembro, de novembro, filho de Deus, 1º de dezembro até março do outro ano, eu tenho ali a entre safra. Se você juntar esses dois períodos, você concorda que eu tenho 12 meses? Só que eles são deslocados no tempo, então isso é safra entre safra. E por que para fins de pagamento isso é importante? Porque é o seguinte, se você pegar ali a comercialização que acontece de dezembro até março, isso daí são produtos que foram fabricados da safra que aconteceu de abril e novembro. É por isso então que se eu for olhar uma safra, o pessoal fala o seguinte, que ano que nós estamos, Carolzinha? 2023. Qual que é essa safra aqui? 22, 23? Não. 23, 24? Nós estamos na safra 23 e 24, porque o processamento da matéria-prima está sendo feito em 2023, só que o produto que eu faço desta safra aqui, ele pode ser estocado e vendido aqui. Então essa produção ela entra aqui em 24. Até quando? Até quando começar uma nova safra de novo. A Amanda está com medo que eu saia do enquadramento, certo, Amanda? E eu saí. Então é por isso que se você for olhar uma safra de cana-de-açúcar, nós vamos olhar a safra 23, 24. Aí a safra do ano que vem vai ser uma safra 24, 25. Deu para entender? Isso aí é quando começa e quando termina. Lembrando, nada aqui, filho de Deus, está escrito na pedra. Não é regra. São referenciais. Você pode começar e terminar operacionalmente do ponto de vista que você quiser. Inclusive esse ano aqui, né? Nós estamos falando de 2023. O cara às vezes está vendo o vídeo em 2027. Deixa seu comentário, né? Quem sabe eu estou vivo até lá. Mas nós estamos gravando em 2023. 2023 foi um ano com muita cana, começou uma safra atrasada, então o pessoal está estendendo a moagem. Nós estamos gravando em novembro, nós já estamos, né? Hoje é dia 31 de outubro de 2023. Teoricamente, eu tenho mais um mês para acabar a safra. Mas com a quantidade de cana que tem no campo, é provável que isso aí invada dezembro e tem algumas usinas já falando de moer janeiro. O que vai acontecer em 2027, você vem aqui e responde para mim. Então, resumindo, quando que vai a safra? De abril a novembro. E a entre safra? De dezembro até março. Isso, filho de Deus, se você estiver na região centro-sul. E se você estiver no Nordeste canavieiro? Se você estiver na minha querida Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Sergipe. One eternity later. De quando começa e quando termina a safra. Uma normal climatológica, só que agora eu peguei como referência aqui, ó, Maceió, o mesmo estilinho de gráfico. E o que a gente observa? Essa aqui é de uma região de São Paulo. O que eu tenho? Chuvas concentradas nos extremos do ano. Janeiro, fevereiro, março e depois ali, outubro, novembro, dezembro. Isso é o que acontece aqui em São Paulo, acontece no Paraná, acontece em Minas, pelo menos um pedaço de Minas. Se você for para o Nordeste, é invertido. O que acontece? Você tem ali um acúmulo de chuvas nos meses de maio, junho e julho e você tem uma menor quantidade de chuvas, ou seja, não chove praticamente nas pontas do ano. Você concorda que o clima é invertido? Então aqui vai uma dica. Se você está programando as suas férias na linda Maceió, onde tem praias maravilhosas, Praia do Gunga, Praia do Francês, ou você, Juninho, vai levar a sua gata, o seu gato, não sei exatamente, para Porto de Galinhas, ver aquelas piscinas maravilhosas, quando que você vai escolher, Amandinha, ir para lá? Você tem que levar o seu gato, a sua gata, com o menor risco de não tomar chuva ou ficar nublado, quando? Janeiro, fevereiro, novembro, dezembro. Porque se você escolher ir para o Nordeste em julho, junho, vai estar calor? Vai estar calor o ano inteiro, filho. Passar calor, você pode ficar à vontade que você vai passar. O que vai acontecer é que o mar vai estar um pouco mais revolto, você não vai conseguir ver os peixinhos nadando lá e mordendo o seu negocinho. Mas muito bem, deu para entender. Agora voltando para cana. Então se você olhar este gráfico aqui, quando que começa a safra nordestina? A safra nordestina vai começar quando parar de chover. Quando para de chover no Nordeste, veja observando o gráfico aí, ó, que ela começa a parar de chover ali mais ou menos em agosto, setembro, outubro. É justamente quando se inicia a safra nordestina, que é quando está acabando aqui. Então só vou ilustrar aqui, olha lá que bacana. Então quais são os períodos oficiais de safra no Nordeste? Começa-se em setembro e termina-se em março. E a entre safra? Começa ali então a partir de final de março, início de abril e vai até agosto. Então veja que é invertido em relação ao Centro-Sul. É por isso que se você procurar em algumas literaturas básicas, o pessoal vai falar assim, no Brasil colhe-se cana o ano inteiro. Realmente, Brasil como um todo, Brasilzão grande,
colhe-se cana como um todo, porém com períodos invertidos de safra. Isso aí também é algo muito interessante para a gente entender a característica dos safristas, principalmente quando tinha muito corte manual. Por quê? O cara vinha aqui, fazia a safra no Centro-Sul, quando estava acabando, geralmente ele voltava para o Nordeste, porque a mão de obra vinha de lá. Por quê? Porque as safras elas eram invertidas. Então o cara meio que trabalhava o ano inteiro, só que em regiões diferentes. Um outro ponto interessante, só para daqui a pouco a gente vai acabar, tá, Juliano? Porque eu sei que está longo, não me xingue. Maranhão. Onde está o Maranhão? Lá para cima, não é? A safra do Maranhão é Nordeste ou a safra do Maranhão é Centro-Sul? Não tá para aqueles lados lá, Norte, Nordeste, Maranhão? O Maranhão faz parte do qual? Norte ou do Nordeste? Ó o Juninho pegando o telefone aí, vai Juninho. Eu acredito que seja Nordeste. Tá com delay nessa bosta? Isso que dá ficar entrando em site pornô. É Nordeste, tá vendo? Se você pegar o Maranhão, que está lá no Nordeste, o que acontece? Geograficamente, ele está lá, mas ele segue a safra do Centro-Sul. Porque apesar dele estar no Nordeste, o regime de chuvas dele é igual ao regime do Centro-Sul, onde você tem chuvas acumuladas nas pontas em meio seco. Então essa referência de Centro-Sul e Nordeste, toma cuidado às vezes, tá? Porque isso aí é quando nós estamos falando de regiões produtoras. Para acabar, aonde eu estou agora? Eu estou em Cali, na Colômbia, no Vale do Cauca, um lugar maravilhoso. E aí eu tenho uma mesma normal climatológica, certo? Entrei lá no departamento de coisa lá de Cali, lá. O que nós temos aí? O gráfico em linha é a temperatura. O gráfico de barras é rainfall, que é chuva. Aí você fala assim, bom, o Botão falou que para eu ver a questão de quando é a safra, eu tenho que olhar a chuva. Então, quando será que começa e quando termina a safra na Colômbia, que o negócio é assim? É aí que nós temos que tomar cuidado com a pegadinha, porque você vai falar assim, então beleza, a safra ali na Colômbia, em Cali, vai de julho até agosto. Aí depois eles param e aí eles voltam em dezembro, janeiro. Como é que funciona isso daí? Nós temos que tomar cuidado aí com as escalas, porque olha a escala do lado direito do gráfico que tem a precipitação. Se falar ali que nos picos de safra chove 120 milímetros, sabe o que quer dizer isso, maninho? Bosta nenhuma, é muito pouca água. Então o que acontece? Ó, só um comparativo, se você pegar nessa lâmina que eu coloquei aí, os picos de chuva, de precipitação ali de Cali, na Colômbia, vejam que a mesma faixa, os mesmos valores que estão em torno ali de 100 milímetros, eles coincidem com os menores valores do Centro-Sul. Ou seja, na Colômbia, você não tem entre safra, porque chove muito pouco. Então a safra, ela é contínua. E é por isso que os canaviais colombianos, eles são 100% irrigados. Então é uma safra contínua, são praticamente 12 meses de safra. Você faz uma manutenção da usina meio que para e passo com a safra. É lógico, vai reduzir o volume de moagem aqui, mas a safra ela não para. E você, agora é para os finalmente, não precisa ir para a Colômbia para você ter uma usina que moe o ano todo. Se você pegar os nossos amigos da Adecoagro, um beijo para a galera da Adecoagro. O que nós temos? A Adecoagro é uma usina no Brasil que moe o ano todo. Ela fica no Mato Grosso do Sul e ela tem 2 unidades, se não me engano, lá, que é Angélica e Iviema, que são muito próximas ali. Mas você vai falar assim, nossa, mas Mato Grosso do Sul chove bem. Realmente, esse é o ponto. Então a Adecoagro, que tem 2 unidades ali no Mato Grosso do Sul, Angélica e Iviema, eles também têm safra contínua. Mas por quê? Lá, você não tem esses períodos de vazio de chuva, como eu mostrei no gráfico. A chuva é meio contínua no todo. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que lá chove muito, Carolzinho. Então, eles trabalham com uma safra contínua, trabalham com menor valor de ATR naquela curva, mas praticamente não param. É lógico que tem os problemas ali, que precisa trabalhar com uma colheita um pouco mais cadenciada, tem hora que para, etc., mas eles têm uma safra contínua, como mostra aqui na nossa reportagem de 2016, está um pouco velha, mas continua a mesma coisa. Então a safra é de janeiro a janeiro. Novamente um beijo pro pessoal da Adecoagro, um beijo pro Junqueira e um beijo pro meu querido Caio Yamauchi. Então se você quiser conhecer a Adecoagro, você vai lá, o pessoal é super receptivo, uma bela usina, uma baita usina. Então com isso a gente encerra o vídeo de hoje. Qual que é a conclusão que a gente chega, Juninho? Quando começa e quando termina a safra de cana-de-açúcar, o que você vai responder? Só Deus sabe. Não, Deus não. Agrônomo sabe, ele vai falar para você. Depende. Aí você vai falar o seguinte, depende do quê? Depende principalmente da precipitação. Então se você for para a Índia, se você for para a Tailândia, se você for para a Austrália,
que é lugares onde tem cana. Se você for para Califórnia, eu não sei quando começa, quando termina. O que eu vou falar? Dá a normal climatológica aqui para mim, eu vou ver as quantidades, você vai posicionar. Então, vai ser mais ou menos aqui. Não existe uma regra. Nada existe regra na agronomia. Algumas regras existem, claro, mas boa parte das coisas realmente depende. Porque vai plantar quando? Depende. Inclusive, esse vai plantar quando é o tema do nosso próximo vídeo. Então, se você gostou, eu sei que ficou longo, mas também se você quiser aprender, né, filho? Aqui não é dança de TikTok, né? Você precisa se esforçar e ficar uns 20 minutos assistindo, porque não tem como eu passar o vídeo em 30 segundos aqui para você entender, certo, Juliano? Então, se você gostou, próximo vídeo nós vamos falar de plantio de cana de ano, plantio de inverno, plantio de cana de 18 meses. E aí deixa os seus comentários, dá like, xinga a gente aí se precisar também nos comentários e dê sugestões se for o caso, tá bom? E não deixe de baixar o Calcula Cana, o aplicativo do PCE de Projetos. As meninas vão colocar aqui o QR Code na tela para vocês. Ali você consegue encontrar, filho de Deus, várias referências de custo de produção. Você consegue encontrar as nossas previsões aí para os consecanas. Tem calculadoras para calcular o custo de produção, o ponto de reforma, enfim. Não deixa de baixar. Tem tanto para Apple como para Android. Como é que chama isso? É Google Play e Apple Store, né? É só você entrar lá, baixar e se divertir. Claro, nós precisamos alimentar as crianças também. Tem a versão gratuita, tem muita informação bacana e tem as coisas bloqueadas. Aí se você quiser, você se dispõe a pagar. Próximo vídeo nós vamos falar de plantio de cana de ano, plantio de inverno, plantio de cana de 18 meses. E aí deixa os seus comentários, dá like, xinga a gente aí se precisar também nos comentários e dê sugestões se for o caso. Tá bom? Tchau e até a próxima.